Agora que você faz parte do projeto TutorMate, vamos conhecer como é a dinâmica de atendimento dos tutores. Mas antes, vamos passar algumas informações importantes para que a tutoria ocorra de maneira tranquila e sem problema. Primeiro de tudo, você deve ter uma conta de e-mail do Google. Já tem? Perfeito! Não tem? Então se liga nessas instruções. Acesse a página do Google e no alto à direita clique em Fazer Login. Na tela seguinte, clique em Criar conta. Siga os passos indicados e fácil você terá sua conta no Google. Estando logado na página do Google, clique no alto à direita nos pontinhos. Vão abrir várias opções e uma delas é o Meet, uma plataforma de reuniões online. É por ela em que o tutor e você irão interagir. Lembre-se, para uma boa troca de ideias pelo Google Meet, é importante que você tenha uma câmera e um microfone, e claro, uma boa conexão de internet. Olá, caro aluno, tudo bem com você? Bom, vamos iniciar então mais uma aula de tutoria aqui dentro do nosso projeto TutorMate. Conforme a gente tinha conversado no nosso último encontro, você tinha comentado com relação a alguma dificuldade para entender essa parte mais básica de estatística, de média aritmética, de mediana e de moda. Então, eu preparei aqui para a gente poder conversar e interagir um pouquinho. Separei, então, 3 problemas de estatística básica, para a gente, então, poder avaliar como está, então, o seu andamento, seu entendimento sobre esse ponto aqui do conteúdo de matemática, certo? Então, vamos lá. O primeiro exercício que eu separei aqui é um problema até relativamente simples, que diz o seguinte: cada um dos 60 alunos da turma A obteve na avaliação de um trabalho nota 5, tá? Ou nota 10, certo? A média aritmética dessas notas foi 6. Então, a média, vamos marcar com X com um tracinho em cima, foi de nota 6, tá? O problema ele vai querer saber quantos alunos tiraram nota 5 e quantos alunos tiraram nota 10. Então, a gente tem duas situações, ou tirou 5 ou tirou 10. A gente pode, inclusive, montar uma tabelinha de dados aqui, né? De dados e frequência, tá? Então, vamos pensar no seguinte: nós temos os dados e a frequência que esses dados ocorreram nesse evento aqui, que é essa avaliação desse trabalho. Os dados, então, ou é a nota 5 ou é a nota 10, tá? Então, vamos supor que X alunos tiraram nota 5 e Y alunos tiraram nota 10, tá? No total dessa frequência, a gente tem que ter exatamente 60 alunos, tá? Se a gente pensar, então, em média, o que vai acontecer? A gente vai, então, no caso, quando eu tenho média de dados que tem frequência, né? Então, esse dado aqui, que é a nota 5, se repetiu X vezes. Então, eu teria que somar X vezes esse no valor 5 e Y vezes esse valor 10. Só que a gente não tem os valores de X e Y. Então, como a gente deixaria indicado na nossa média? Então, o dado, né, a nota 5, que se repete X vezes, mais a nota 10, que se repete Y vezes, isso dividido pelo total de 60 alunos, né, que a gente tem nessa turma, e essa média aqui, então, tem que dar exatamente 6, tá? Bom, aí daí a gente chega numa situação onde eu tenho uma equação, né, onde tem duas incógnitas. Como é que eu vou sair dessa... Como é que eu saio desse enrosco, digamos assim, que nós estamos nesse problema? É de uma maneira mais simples, né? Se a gente pensar que o número de alunos que tiraram 5 e o número de alunos que tiraram 10 tem que totalizar 60. Ou seja, eu posso escrever o y em função de x. O y vai ser, então, agora 60 menos x. Então, eu posso trazer essa informação para cá. Então, 5 que vai multiplicar o x, mais 10 que multiplica o y, e o y agora vale 60 menos x. Isso vai ser dividido, né? Dividido pelo número total de alunos dessa turma, que é 60. Então, isso aqui vai ser igual a 6, tá? Agora, vamos começar a mexer na equação para podermos ver como é que vai ficar aqui a nossa resolução. Então, a gente vai ter 5x mais 10 vezes 60, eu vou ter 600, tá? 10 vezes menos x vai dar menos 10x.
E já vamos passar esse 60 que está dividindo aqui, por outro lado, multiplicando 60 vezes 6, 360. Tá? Vamos agora isolar a nossa incógnita. Então, tenho 5x menos 10x vai ser igual a 360 menos 600. Tá? Vamos dar só uma subidinha na tela para ficar melhor aqui, para a gente poder visualizar. Tá? Então, seguindo para descobrir quantos alunos tiraram 5 e quantos alunos tiraram 10. Então, fazendo aqui a resolução dos dois lados, então a gente vai ter menos 5x igual a menos 240, tá? Onde o x vai ser igual a menos 240 dividido por menos 5. Menos com menos a gente sabe que é mais, né? Então, o x ele vale exatamente 48. Então, acabei de descobrir que se x vale 48, 48 alunos tiraram nota 5, de um total de 60. Então, a gente pode vir para cá e descobrir quanto é que vale o y. 60 menos 48. Então, meu y é exatamente igual a 12. Então, 12 alunos tiraram nota 10 e 5 alunos tiraram 48 alunos tiraram nota 5, 12 alunos tiraram nota 10. Então, aqui a gente aplicou a ideia de média, montamos uma tabelinha ali de dados e frequência, que fica até melhor de nós visualizarmos o problema, e aplicamos aqui conceitos de matemática simples de equações de primeiro grau. Certo? Beleza. Passamos, então, para um próximo problema, que diz o seguinte, inclusive foi um problema do Enem. A permanência de um gerente em uma empresa está condicionada à sua produção no semestre. Essa produção é avaliada pela média do lucro mensal do semestre. Se a média for, no mínimo, de 330 mil reais, o gerente permanece no cargo. Caso contrário, ele vai ser despedido. O quadro mostra o lucro mensal em milhares de reais dessa empresa de janeiro a maio do ano em curso. Então, a gente tem aqui para cada mês, de janeiro a maio, o valor dos lucros obtidos pela empresa. E a gente precisa saber agora, no mês de junho, tá? Quanto que foi o lucro obtido aqui, ou quanto que deverá ser o lucro do mês de junho, para que quando fizermos a média desses valores todos aqui, a gente obtenha pelo menos 30 mil reais para que esse gerente continue no cargo. Então, aqui tem as alternativas. Então, mais uma vez, eu vou dar uma subidinha aqui na tela, para a gente ter, então, um espacinho para poder fazer o nosso cálculo. Então, aqui nós vamos usar a ideia de média mais uma vez, tá? Então, o que vai ser essa média? Então, vamos botar nosso x lá com a nossa barrinha. Então, vai ser o 21 de janeiro, o 35 de fevereiro, mais o 21 de março, mais o 30 de abril, mais o 38 de maio, mais o valor X aqui desse lucro de junho que a gente não sabe, isso dividido pelos 6 meses, né, já que nós estamos trabalhando com semestre, a média mensal, né, deste semestre, e tudo isso tem que dar pelo menos 30. Vamos igualar a 30 aqui, porque tem que ser 30. Se for mais, tá beleza, só não pode ser menos. Mas a gente quer saber, para que o gerente continue no cargo, essa média aí tem que ser igual a 30. Tá? Então fica fácil de observar neste problema, na hora que nós já idealizamos e montamos aqui o nosso esquema, como que a gente vai descobrir o valor de x. A gente somando todos esses valores aqui, tá? 21, 35, 21, 30, 38, isso aqui vai dar 145, tá? Mais o x, certo? Vamos botar o sinal de igual. O 6 aqui, que está dividindo, já passa multiplicando. 6 vezes 30 vai dar exatamente 180, tá? Então, para achar o valor de x aqui muito facilmente, passa o 145 para o outro lado, subtraindo. Nós vamos encontrar que esse valor de x, então, é exatamente de 35, tá? Ou seja, o que significa esse x igual a 35? Que o lucro que a empresa tem que obter no mês de junho tem que ser de 35 mil reais para que a média dos lucros deste primeiro semestre, desse ano fictício, fique em pelo menos 30 mil reais e a média sendo 30, o gerente continua no cargo, certo? Então, aqui nessa questão, letra E, uma questão do Enem relativamente fácil
a gente consegue chegar usando, então, a ideia de média aritmética também. Qualquer dúvida que você, meu caro aluno, tiver, entre em contato através dos nossos canais, através dos nossos grupos de WhatsApp, no grupo de Telegram, que a gente pode agendar mais um dia para resolver mais problemas aqui dos tópicos de matemática dentro do nosso projeto Tutor Mais. Tá certo? Então, até uma próxima.